Fala meu amigo, tudo bem? Aqui quem fala é Thiago Cardoso e hoje a gente vai falar a respeito de uma metodologia, de um método que todo engenheiro deveria conhecer muito bem. A gente vai falar a respeito de MASP, PDCA, 8D. No final das contas você vai ver que todos não passam de um método de análise e solução de problemas. Vamos lá! Então vamos lá. Você por um acaso tem algum tipo de problema? Algum problema na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Bom, problema acredito que todo mundo tem e você não seja exceção. Por isso, o que eu vou te mostrar é um método de análise e solução de problemas de uma forma estruturada. Claro que por ser um vídeo, ele vai ser um pouco mais introdutório, né? Caso você queira se especializar, no final desse vídeo eu vou deixar uma surpresa para você. Bom, vamos lá. São 8 etapas pelas quais a gente vai passar. A primeira etapa que a gente vai passar vai ser a de identificação desse problema pelo qual você passa hoje. Mas que tipo de problema, Thiago? Você pode ser um pouco mais específico em relação a isso aí? Claro, consigo sim. Bom, em relação a uma empresa que fatura menos do que gasta, ela sempre vai fechar com uma margem negativa. Isso também pode ser estendido para a vida pessoal. Espero que você não passe por isso, de ganhar menos do que gasta. Certo? Isso aí é um tipo de problema. Se a gente puder falar também da vida profissional, outro item, a gente tem aí uma reclamação de um cliente, ou de repente uma quebra ou falha de um equipamento, tudo isso aí é problema. Não está acontecendo da melhor forma possível, da forma ideal, da forma desejada. Está acontecendo de uma forma diferente daquela que você gostaria que acontecesse. E por isso a gente tem essa diferença, esse gap. Claro que para todo problema existe um histórico, existe um acompanhamento e nada melhor do que um indicador para a gente usar para acompanhar isso daí. O indicador necessariamente também tem que ter a sua meta e essa meta, por sua vez, tem que ser SMART, específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Caso você queira saber um pouco mais a respeito de SMART, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde você vai conseguir avaliar e tem um vídeo completo voltado para isso. Bom, essa é a primeira etapa, identificar o que é um problema. Peraí, antes da gente começar a segunda etapa, a gente ainda tem que priorizar qual problema a gente vai atacar. Porque imagino que, se você pensou em algum problema que você possui na vida pessoal ou profissional, imagino que ele tenha sido acompanhado de uma série de outros problemas. E se isso aconteceu, não dá para resolver tudo de uma vez. Você precisa priorizar com uma matriz de seleção, uma matriz de priorização dos problemas. Qual aquele que tem maior relevância para você? Qual aquele atributo que você deseja valorar, que vai fazer com que aquele problema suba e seja o primeiro a ser atendido, a ser solucionado. Agora sim, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa, a gente está falando de descrição, observação desse problema. Essa segunda etapa de 8, o objetivo aqui é estratificar esse problema. Então se a gente estiver falando, por exemplo, de reclamação de cliente, insatisfação de clientes. Se a gente estiver falando, por exemplo, de aviação, se a gente tem um cliente insatisfeito porque ele tem alguns tipos de problemas dentro da empresa que presta esse tipo de serviço. Bom, os tipos de problema que a gente pode ter são diversos, mas eu vou caracterizar em alguns aqui. Ele pode estar insatisfeito relacionado ao atraso do voo, ao demora no embarque, ao check-in, ele pode estar insatisfeito com a bagagem, algum problema que foi gerado com a bagagem dele. O objetivo aqui é, dentro desses problemas, estratificar e entender qual desses problemas tem uma relevância maior no todo. Ou seja, das 100% de reclamações, eu tive 50% que foram relacionados à bagagem. Por isso, bagagem é algo que eu preciso priorizar. Mas bagagem por si só pode ter uma série de outros problemas, como bagagem quebrada, extravio de bagagem, perda da bagagem e vários outros motivos relacionados à bagagem. Qual desses, na sua opinião, de repente, pode ser aquele que vai ter maior relevância no todo? Porque não adianta bater em cachorro morto, concorda? A gente precisa atuar naquilo que tem maior relevância, aquilo que tem maior importância, aquilo que tem maior quantidade de casos.
e, possivelmente, bagagem quebrada seja um deles. A partir daí, o objetivo então seria montar um Pareto. E para ver Pareto, eu vou deixar aqui o link também na descrição do vídeo, que tem um pouco mais detalhado como fazê-lo, ok? A partir de agora, você sabendo o que é essa segunda etapa, a gente parte para a terceira etapa. Como terceira etapa de 8, a gente chega aí na análise das causas raízes. E para isso, a gente precisa entender o que é problema de fato, algo que você fez ali na primeira etapa. Na segunda etapa, você observou esse problema e viu onde ele costumava acontecer mais. Qual era o problema que costumava acontecer mais, em qual situação, em qual região. Você caracterizou aquilo em formato de Pareto. E agora a gente vai analisar o que faz com que esse problema aconteça. Para isso, a gente vai utilizar algumas ferramentas. Uma delas é os 5 porquês. Os 5 porquês são sucessivos porquês que nós fazemos como perguntas para que a gente chegue na causa raiz. Se por um acaso uma criança fica doente, né, e essa criança tem febre, para resolver o problema de temperatura alta, você dá um antitérmico. Isso resolve o problema na causa raiz ou isso apaga um efeito do problema? E, consequentemente, daqui a algumas horas, essa criança voltará a ter uma temperatura alta de novo. Bom, tá claro que você não atacou aí a causa raiz. Por isso é se questionar, por que a criança está com febre? Por que a temperatura está alta? Bom, está alta porque ela está com febre. E por que ela está com febre? Bom, ela está com febre porque ela está com a garganta inflamada. E por que ela está com a garganta inflamada? Ah, porque ela bebeu gelado. Ela saiu do banho e tomou um golpe de ar. Entende? Você precisa entender qual é o problema, qual a situação, analisar as causas raízes para de fato entender por que surge esse problema. Porque simplesmente acabar com a febre não vai resolver o problema, porque se ela continuar tomando gelado ou tomando golpe de ar quando sai de um banho quente, vai continuar ficando doente, ok? Esse cara aí que a gente fez é os 5 porquês. Outra técnica que a gente pode utilizar é o Ishikawa. Esse Ishikawa é um diagrama de causa e efeito, onde a gente tem aí máquina, mão de obra, matéria-prima, método, medição e meio ambiente, onde a gente vai analisar em cada um desses aspectos o que pode estar relacionado ao problema, ok? Então, relacionado à máquina, por exemplo, uma máquina que quebrou de repente dentro de uma empresa, ela quebrou, por exemplo, o seu próprio carro, ok? Bom, o carro começou a bater válvulas, e quando você liga o carro você escuta uns barulhinhos, tac, 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 tac. Bom, se ele está batendo válvulas, é por causa de algum motivo. Relacionado à máquina, o que pode ser? Relacionado ao método, ao jeito que eu dirijo. Relacionado ao meio ambiente, será que é por causa da temperatura? Será que é por causa do terreno por onde eu passo, que ele é muito esburacado? Não sei. Máquina, mão de obra, matéria-prima, método, medição e meio ambiente. São 6 aspectos que a gente precisa analisar para identificar onde estão os problemas de fato. Assim, a gente fecha a terceira etapa de 8 da análise da causa. Vamos agora para a quarta etapa. A quarta etapa é o 5W2H. O 5W2H é uma ferramenta conhecida mundialmente que consiste em saber what, where, when, why e who. O que vai ser feito, onde vai ser feito, quando vai ser feito, por que vai ser feito e quem irá fazer aquela atividade. Respondendo isso, a gente tem os 5 Ws. Os 2 Hs, a gente está falando aí a respeito de como, de how, e how much, quanto vai custar, ou how often, com que frequência ou quanto vai ser feito, ok? Essa é a melhor forma de você conseguir montar um plano de ação sabendo qual é a data que deve ser entregue, quem vai ficar responsável pela ação. Dessa forma, eu costumo dizer que todo mundo fica à vista. Eu costumo dizer que quem tá com o nome lá, tá com a bunda na janela. Se a pessoa não resolver, ela vai ser prejudicada com certeza, ok? Então, 5W2H consiste em plano de ação. Essa é a nossa quarta etapa. Mas espera um pouquinho. Esse plano de ação, assim como a outra questão que a gente tratou agora há pouco, também precisa ser priorizada. Você também precisa priorizar cada uma dessas ações, porque com certeza alguma delas terão um impacto e um benefício muitíssimo maior do que outras. E por esse motivo elas precisam ser priorizadas.
Para isso a gente pode utilizar algumas matrizes, como matriz de impacto versus esforço, o quanto eu tenho que me esforçar em relação ao quanto de impacto ou quanto de benefício isso vai trazer para mim. Outro tipo pode ser uma matriz onde você possa colocar lá a rapidez, a urgência, o benefício. Por exemplo, pode ser uma matriz Gucci, gravidade, urgência, tendência. Você escolhe, você monta a sua matriz e coloca os atributos a valorar que mais fazem sentido para o seu negócio. Quinta etapa de 8. Ação e comunicação. Agora é o momento de implementar aquilo que você montou no seu plano de ação. E eu vou confessar para você que essa é a etapa mais longa do seu projeto, do seu Kaizen, da sua melhoria contínua, do seu ponto específico de melhoria, daquela semaninha, daquele dia, daquele ver e agir, seja lá o que for, essa etapa é a etapa mais longa, mais difícil. Difícil porque não está só no papel. Agora, provavelmente, você vai ter que lidar com pessoas. E pessoas é a parte mais difícil. Porque mudar você é fácil, mas fazer com que o outro entenda aquilo que você quer aplicar e fazer com que ele concorde de que aquela é a melhor ideia é a parte mais difícil. Por isso, mantenha sempre uma boa comunicação. Questione as pessoas, faça parte dessas pessoas junto ali na decisão do que pode ser feito, envolva essas pessoas nos momentos anteriores, nas etapas anteriores, para que você consiga ter sucesso na implementação. Quando você coleta as informações de quem vai ser a pessoa que vai receber a melhoria, por exemplo, numa empresa onde você vai fazer uma alteração na célula de produção, numa linha de produção, você vai mudar o processo. Aquela pessoa já tem, de repente, 10, 15, 20, 30 anos de casa e ela já está acostumada a fazer daquele jeito há muito tempo. Para você mudar a ideia do que ela tem em relação ao que deve ser feito, você necessariamente precisa envolvê-la desde o começo e expor quais são os problemas. Deixe que ela passe os problemas para você. E depois a solução tem que ser dada em conjunto. Por mais que você já conheça qual a solução, essa solução preferencialmente tem que ser dada por ela. E aí você pode acabar tendenciando ela para que ela tome a decisão que você quer que ela tome e assim você conseguir implementar aquilo que vai trazer melhor redução de custo ou de repente um processo mais rápido, seja lá o que for, vai trazer benefício, vai fazer com que você alcance o seu estágio ideal em relação ao seu estágio atual. Vamos para a sexta agora? Vamos para a sexta etapa. A sexta etapa é uma etapa de verificação. A intenção aqui é verificar se aquilo que você implementou deu certo e fazer um acompanhamento também, preferencialmente através de um gráfico, para você saber como está se comportando aquele problema. Será que aquele problema acabou de fato? Ou será que ele volta a acontecer numa quantidade menor? Ou será que ele simplesmente parou e voltou com tudo dessa vez? Isso é algo que você precisa acompanhar. E aí uma técnica, uma ferramenta que você pode utilizar para isso, dependendo se os seus dados forem dados contínuos, ou seja, peso, temperatura, algo que seja contábil, você pode utilizar de repente um CEP. CEP não é de casa, tá? CEP de controle estatístico de processo. O controle estatístico de processo ele serve muito bem para que você consiga fazer esse controle num gráfico sequencial que vai te mostrando ponto a ponto, dia a dia, turno a turno, hora a hora, como vem se comportando aquele processo no qual você atuou. Essa é a sexta etapa. Vamos para a sétima etapa agora de 8 desse nosso método de análise e solução de problemas, desse MASP, desse Plan, Do, Check and Act, desse PDCA ou desse 8D do automotivo. Coincidentemente, apesar do PDCA possuir 4 etapas ali, Plan, Do, Check and Act, né? Na verdade, ele também tem 8 etapas. Dentro dele você tem algumas etapas que eu passei até agora e você vai ver que no final das contas todos esses 3 são o mesmo processo. O que a gente vai falar agora então é da sétima etapa. A sétima etapa pode-se dizer que é a etapa mais importante. É a etapa que vai garantir que com aquilo que você fez vai dar resultado e a gente não vai voltar um degrau para trás. O que a gente vai falar agora é padronização. Essa é uma das melhores técnicas, uma das técnicas mais conhecidas, mais difundidas e, na minha opinião, a melhor técnica que pode ser aplicada. Você já ouviu falar de
POP, procedimento operacional padrão, ou plano de trabalho, ou instrução de trabalho, ou passo a passo, nada mais é do que o passo a passo de como a nova atividade deve ser feita. Preferencialmente isso deve ser, se a gente vai falando de uma empresa, né, não da vida pessoal, preferencialmente isso aí deve ter aí um plano de trabalho, uma instrução, bastante foto, descrevendo o que tem que ser feito, para que todo mundo faça da mesma forma. A ideia aqui é que quando um novo colaborador entrar na empresa, você não tenha que passar por uma situação de, olha, esse aqui é o fulano, junta aqui com o fulano já tem 30 anos de casa e ele vai te ensinar como é que vai ser feita essa atividade. Pois é, esse fulano vai ensinar o jeito certo, o jeito errado e como burlar também o jeito certo. Por isso, é importante que todo mundo que entre como novo utilize uma instrução de trabalho para aprender como deve ser feito o seu trabalho. Na verdade, isso aí é o que a maior parte das empresas pecam. E por isso, você como um cara diferenciado, um engenheiro diferenciado, eu tenho certeza que vai conseguir excelentes resultados com isso. Vamos então, para fechar esse assunto, vamos falar agora de conclusão? 8ª etapa, conclusão do seu projeto. Nessa etapa, a 8ª, nossa última etapa, o importante aqui é que você colete todas as informações em relação a esse projeto. Documente ele, esse projeto ou essa melhoria específica. Crie lá qual foi o passo a passo, o primeiro, o segundo, o terceiro, até o sétimo. O que você fez em cada um deles? Porque se esse problema que fez com que quebrasse uma máquina acontecer em outra, e for uma máquina do mesmo modelo ou com uma certa similaridade, você consegue usar o mesmo método em cima dela. Isso te poupa tempo, certo? Por isso, tenha documentação. Documentação é extremamente importante. Depois disso, conseguiu bons resultados? Coleta as informações em relação aos resultados que você teve aí. Teve bom resultado? Ok. Quantifica isso em dinheiro, ou em saúde, ou em, sei lá, vida amorosa, eu não sei qual que é o seu problema, né? Você tem que buscar identificar, melhorou em relação ao que estava anteriormente? O quanto melhorou? Para que você possa quantificar. Se a gente estiver falando de dinheiro, aí a minha recomendação é quantifique, transforme isso numa quantidade mensal e depois você multiplique por 12 para que você tenha uma quantidade anual. Esse foi um saving que você gerou. Thiago, mas peraí, Thiago, o que é esse negócio de saving? Pois é, saving é uma forma de você justificar a sua estadia dentro da empresa, o quanto você é bem visto por ela. Todo funcionário, todo colaborador é contratado para dar algum tipo de retorno financeiro, seja com base na redução de custos ou voltado para aumento de faturamento. Se você não é um engenheiro de vendas ou não atua na área de vendas, possivelmente você atua em uma outra área que consequentemente tem que resultar em redução de custo. Por isso, esse saving é o quanto que você gera de economia para a empresa. Por isso, anualize esse saving para que ele tenha um valor maior e que você saiba ano a ano quanto está sendo economizado. Ok? Agora, por último, mas não menos importante. Poxa, peraí, não eram só 8? Tem mais uma? Não, acaba na 8ª. Mas esse é como se fosse um bônus, um plus. É super importante o seguinte. Você, quando estava no prezinho, né? Lembra lá quando você estava no prezinho? Nossa, faz tempo, hein, meu? Tá velho, né? Pois é. Quando você estava no prezinho, você se formou, você comemorou. Talvez você não se lembre, né? Mas você comemorou, muito provavelmente. Depois, quando você se formou no ginásio, você também comemorou. No colegial, de repente você juntou aquela galera, foi fazer uma formatura aí em algum passeio, foi viajar para Porto Seguro, foi curtir por aí, certo? Você também comemorou. Com projeto, com melhoria contínua, com Kaizen, com o seu ver e agir, com aquilo que você fez, também é importante comemoração. Por isso, pega a sua galera, todo mundo que estava envolvido nesse projeto aí, nessa melhoria, nesse problema que vocês resolveram, junta todo mundo e vai de repente aí para um Outback, vai aí para um Applebee's, vai para o boteco, vai ser feliz, cara, vai comemorar porque você conquistou mais uma etapa. E aí, depois que você comemorar, é o gás que você tem para começar de novo. Lembra lá na primeira etapa, quando a gente viu que você tinha uma série de problemas e você priorizou? Você colocou lá um segundo, né, um terceiro, um quarto. Agora é a etapa de ir para o número 2. Vá lá, comece novamente, siga pelas 8 etapas, comemore novamente, volte para a terceira e por aí vai.
Dessa forma, você entra num fluxo de melhoria contínua. Dessa forma, você é mais bem visto pela empresa, valoriza o seu passe financeiro, é mais bem reconhecido e pode ter a certeza de que o céu é o limite. Você vai crescer pra caramba. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha agregado algum valor para você. Eu comentei contigo que eu ia deixar aqui uma surpresinha e já que é um curso, né, um conteúdo que é tão bem valorizado, eu acho que é interessante você ser reconhecido por isso. Claro que num vídeo curto como esse, não daria para eu passar todos os conceitos com todos os detalhes. Por isso, eu deixei aqui na descrição do vídeo ou em algum lugar aqui dessa página, você vai encontrar aqui um link para se inscrever para a nossa próxima turma de MASP, um workshop MASP, método de análise e solução de problemas. É isso que você viu, só que com um aprofundamento muito maior, um estudo de caso e no final das contas você ainda recebe um certificado. Dá uma olhada aí. Além de tudo isso aí, o melhor, para acabar com qualquer desculpa sua, ele é beneficente. Beneficente, ou seja, ele vai requisitar aí apenas 1 quilo de alimento. Dá uma olhada aí, deve ter mais descrição aqui no vídeo. Um grande abraço, conto com você aí nas próximas, nos vemos aí no próximo Workshop MASP e até lá. Tchau!